Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas. Rui Quintino, olá Rui. Olá. Viva Rui. Vítor Santos, viva Vítor. Olá, viva. Viva, viva. Eu sei que se calhar estão a achar que nós estamos uma semana atrasados na nossa cadência habitual de episódios, mas que se calhar também devem ter visto. A semana passada foi o Building the Future, o evento anual, e já estava tão cheio de conteúdo que nós decidimos atrasar então uma semana, mas a partir de agora vamos continuar na nossa cadência normal a partir desta semana. Espero que tenham gostado das dezenas e dezenas de conteúdos que o Building the Future teve preparado para vocês e nós vamos continuar a produzir então conteúdo para vocês neste podcast. O tópico de hoje é o fator humano da inteligência artificial. Hoje dedicamos o nosso episódio não tanto para falar, se calhar, de algoritmos e tecnologia propriamente dita de inteligência artificial, mas falar mais, se calhar, do fator então humano, em particular da computação humana e do campo da Human-Computer Interaction, que torna uma nossa conversa de certeza muito interessante e diferente. Mas para tornar ainda mais interessante, trouxemos então um convidado, Hugo Paredes, diretor de mestrado de Engenharia Informática da UTAD, membro do grupo de investigação informalmente chamado Beyond AI, da UTAD Human Computer Interaction Lab. Hugo, bem-vindo e muito obrigado por te juntares a nós nesta conversa. Muito obrigado. Bom dia, Marco. Bom dia, Rui. Bom dia, Vítor. Muito obrigado por este convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui e juntar-me aqui ao AI Podcast. Obrigado. Hugo, antes de começarmos a desbravar já tópico e começarmos a falar exatamente sobre este tópico, temos muito para falar sobre ele. Para os nossos ouvintes que possam não te conhecer, fala-nos assim brevemente sobre quem é o Hugo, de que forma é que a inteligência artificial entrou no teu percurso, e imagino que isto provavelmente também vai-te levar pelo grupo de investigação que és membro na UTAD, por isso apresenta-te um pouco para os nossos ouvintes, por favor. A minha formação de base sou engenheiro de software e a minha ligação às pessoas, digamos assim, começa muito cedo, logo da minha formação de base. Eu comecei a fazer investigação ainda na universidade, na licenciatura, sou licenciado em Engenharia de Sistemas de Informática na Universidade do Minho, e comecei a desenvolver integrei um projeto em 1999 que pretendia desenvolver um browser para pessoas cegas, chamado Audio Browser, o primeiro browser português para pessoas cegas. E houve aqui um momento que eu acho que é importante em todo o percurso, que é o momento em que nós fomos a um evento que se realizou na Torre do Tombo e nós começamos a ter contacto com as pessoas cegas e perceber as necessidades delas. Uhum. Daí nasceu uma primeira aplicação móvel, 1999, uma aplicação móvel para pessoas cegas, que fazia a mesma coisa que outros dispositivos que os cegos já usavam, mas por, se eu não estou em erro, um décimo do preço daquilo que custavam esses dispositivos na altura. E estamos a falar de Pocket PCs, portanto, que já na altura não eram baratos. Saí da universidade, tive 3 anos de indústria e passei quase pelo período de passar de engenheiro de software para arquiteto de software. E trago essas, digamos assim, essa passagem depois para o meu doutoramento, em que no meu doutoramento trabalho um bocadinho mais na área ainda ligada às pessoas, ainda ligada ao Human Computer Interaction, mas muito mais numa perspectiva de colaboração, de sistemas colaborativos, do CSCW. E aí entra, desde logo, a questão do AI. Ainda com o velhinho Prolog, com a questão de como representar conhecimento, como representar as interações e como depois conseguimos regular as interações com base nesse conhecimento. Terminado o doutoramento, aqui a minha relação já com o grupo de investigação, um dos pilares que nós tivemos e um dos projetos âncora que nós tivemos e continuamos a ter é a navegação de pessoas cegas. E nós começamos a trabalhar na navegação de pessoas cegas em 2006, portanto, e vem desde 2006 até agora, e a passagem, digamos assim, da navegação para a mobilidade,
da mobilidade para a autonomia das pessoas cegas e para a forma como a tecnologia pode auxiliar os cegos no seu cotidiano, depois marca aqui também outro ponto. Que nós conseguimos fundir isto à parte de como é que nessa autonomia nós passamos a ter não só o cego, mas também outras pessoas. Ou seja, juntar a colaboração à acessibilidade e pormos as pessoas umas a ajudarem-se as outras numa perspectiva não de human-computer interaction, mas de human-computer-human interaction, e aqui todos a conseguirmos interagir. Muito nesta perspectiva, e aqui num projeto que nós tivemos por volta de 2013, 2014, entra também aqui uma parte que é como é que nós conseguimos pôr pessoas que, por exemplo, as pessoas que estão em casa, as pessoas idosas que estão em casa, como é que lhes damos, digamos assim, aquela sensação, ou como é que as ajudamos a contribuir para algo, não é? A sentirem-se úteis, não é? E aqui vem um pouco também na inspiração do trabalho que tinha sido feito com o Vis-a-Vis do Jeff Bigham, com quem depois eu tive a oportunidade de trabalhar em 2017, quando fui para a CMU. Juntamos aqui a parte das pessoas, dos cegos, a parte das pessoas idosas, e começamos aqui a criar esta relação de por um lado, umas pessoas a ganharem autonomia a partir da interação com outras, por outro lado, as outras a sentirem-se úteis e a conseguirem ajudar, digamos assim, a classificar algum tipo de imagem. E, logicamente, que pegarmos nessa não só no online, não só no síncrono, mas também no assíncrono, como é que depois nós conseguimos pegar, digamos assim, nesses inputs e usar esses inputs para os nossos algoritmos que nós já tínhamos de visão por computador, ajudar a trabalhar esses algoritmos, a melhorar esses algoritmos e a trabalhar esses, digamos assim, os algoritmos que muitos deles eram baseados em Deep Learning. Portanto, e daqui, logicamente, que o caminho tem sido um caminho a progredir tudo isto, ou seja, o caminho de colocarmos a computação humana a trabalhar com a inteligência artificial, muito a passarmos para a parte das crowds, a passarmos para as partes das crowds especializadas e, logicamente, com outros campos de aplicação, não só a acessibilidade, mas também com outros campos de aplicação, nomeadamente a saúde, o bem-estar e, ultimamente, mais as alterações climáticas. Portanto, isto numa introdução muito... Desculpem de me ter alongado um bocadinho, mas nada. De alguma forma dá aqui o background e como é que nós chegamos a este ponto com a parte da ligação entre a computação humana e a AI, e logicamente que com isto podemos conversar bastante durante a próxima hora. Sem dúvida, mas acima de tudo queria começar só por te felicitar a ti e ao teu grupo por estarem a fazer tackle de um problema que muitas vezes fica um bocado esquecido, não é? Que é o bem que pode fazer o AI. São de vez em quando as pessoas, falaste das pessoas individuais, invisuais e das pessoas idosas, não são um mercado enterprise fantástico de clientes que vão comprar tecnologia, ou que nós pensamos no mercado das massas. É muito bom haver grupos que estejam também dedicados exatamente a essas pessoas que eu acho que, a minha opinião pessoal acho que há um impacto enorme que a tecnologia tem em reduzir o gap que existe da forma como nós vivemos sem esses problemas, seja em qual for, seja em visuais, seja qualquer tipo de até mesmo as pessoas de idade, seja qualquer tipo de limitação que nós tenhamos física, a tecnologia vem diminuir esse gap. Queria-te felicitar, só por começar por aí, felicitar-te esse teu trabalho, essa dedicação que fizeste na tua carreira a essa temática. Eu, por acaso, há uns tempos, para esse ponto, exatamente dos datasets e da criação de datasets para treinar modelos de deep learning, que sejam eles com imagens ou o que for, eu há pouco tempo estava a ler um artigo muito interessante que me pôs a pensar exatamente sobre isso, que é,
nós fazemos datasets para reconhecimento de objetos e tipicamente o problema é detectar um objeto, um casaco, um copo que está em cima da mesa, uma caneta, o que for. E andamos aqui a resolver isso bastante bem. Para nós que conseguimos ver, isso não é... Pronto, é um grande achievement, mas tem um valor para a industrialização e tudo, encontrar, estou ali num montão de fotografias, consegui classificar aquilo, isto é um cão, isto é um gato, isto é estas coisas todas. Fantástico, para as nossas fotografias de social media, espetacular. Para um invisual, isso não é de longe insuficiente, porque eu depois de ver quais são as fotografias de gatos, consigo olhar e dizer, olha, aquele é o do meu gato, olha, estas daqui, destas 50, estas 10 são do meu gato. Mas para a pessoa invisual continua o problema por resolver, que é, eu quero saber qual é o meu casaco, eu não quero tirar uma fotografia a uma sala e tem ali 10 casacos pendurados, eu preciso saber que são 10 casacos, porreiro, mas o terceiro é o teu. E esse treino de datasets mais específicos requer um conhecimento da usabilidade que eu quero, do cenário real, para a pessoa, neste caso, invisual. E o que é que tu achas? Achas que estamos nesse caminho? É para aí que estamos a avançar de recolher estes datasets, trazer essas pessoas para dentro do problema e se calhar temos... Computer Vision que realmente consegue ajudar as pessoas porque elas fizeram parte desse processo de seleção, de criação do dataset. Vês esse impacto a acontecer? Ora bem, eu vejo várias coisas e acho que focaste aí vários pontos que são importantes. Um deles é o detalhe com que essas pessoas necessitam da informação, não é? E claramente que há situações em que é necessário mais detalhe e há situações em que é necessário menos detalhe. Por outro lado, há a questão do contexto, não é? Que num determinado contexto, um determinado objeto pode ter digamos assim, uma interpretação semântica diferente, não é? Portanto, a aplicação em si vai ter que ter uma interpretação semântica de um determinado reconhecimento de uma forma diferente mediante o contexto em que ele está. Portanto, claramente que o que nós fazemos em muitas destas situações é conseguir consumir muito disto, mas também, e a questão dos datasets, uma das coisas prioritárias é a questão da qualidade dos dados com que nós criamos os datasets, não é? Ou seja, até que ponto é que nós temos confiança nos datasets em que estamos a criar e, mais do que isso, qual é que é, digamos assim, essa percentagem de confiança que nós temos sobre esses datasets. E sobre isto, logicamente, que também temos que ver que estes datasets são normalmente esta classificação, e se esta classificação for feita por pessoas, é preciso também termos em consideração qual é que é a apetência das pessoas para fazerem esta classificação, qual é que é a vontade, qual é que é a motivação destas pessoas para fazerem esta classificação. E isto leva-nos a outros problemas que nós temos vindo a trabalhar, nomeadamente ao nível de como é que eu chamar-lhe-ia, e é um pouco isso, uma full stack de fatores motivacionais que nós conseguimos, digamos assim, ir buscar para uma determinada situação e para uma determinada pessoa, para ela conseguir contribuir de forma a maximizar, digamos assim, ou tentarmos maximizar a disponibilidade da pessoa para fazer aquele trabalho, para fazer aquela classificação e logicamente que termos dados mais fidedignos. A questão que tu estavas a dizer, mais específica do casaco, que é o casaco da pessoa, nós não vamos ter a informação que é o casaco da pessoa, nós vamos ter características do casaco, vamos ter a classificação do casaco com essas características e a partir do momento em que nós chegamos à sala e vemos um casaco com características semelhantes ao casaco da pessoa, nós vamos fazer esse reconhecimento. Portanto, quanto mais detalhado, quanto mais detalhe nós tivermos sobre cada um dos objetos e sobre esse nosso dataset, logicamente depois nós vamos poder fazer essa associação em contexto, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que há aqui dois pontos fundamentais, um deles é a qualidade dos dados, outro é a granularidade com que nós temos o detalhe dos dados, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu, por acaso, e tocaste também num ponto muito giro, vou passar a palavra já ao Rui, mas eu gostei de teres tocado que quem nos está a ouvir, que são data scientists e que gostam muito dos seus datasets já bem classificados para poderem treinar os seus modelos e tudo, e quando esquecem-se que alguém teve que fazer, não é? Quer dizer, se não havia modelo ainda, alguém teve que fazer esse trabalho e teve que estar pelo menos motivado para lamber esses dados todos e por isso, pronto, não é? Mastigado já para o modelo, não é? Mas força, Rui, como é que tu achas disto? Olha, estava aqui a rever aqui as notas e é interessante porque esta área toda da interação homem-máquina é uma área com potencial gigante. Eu estava a refletir que é frequente eu sentir-me frustrado com os interfaces que nós temos hoje em dia, apesar de tudo, não é? Eu estava aqui a olhar, nós temos o teclado, temos o rato, são coisas que têm tantos anos e para quando, eu não sei se é uma área específica, obviamente aqui do trabalho do também, mas para quando, ou qual é o interface que se seguirá a seguir ao rato e ao teclado? Eu tenho ideia, por exemplo, a empresa do Elon Musk, não é? Tem o Neuralink, que eu achei tem um potencial interessante, porque eu acho que a questão da fala tem sido um desafio, porque mesmo quando desbloquearmos, conseguir falar com um assistente que nos ajuda no dia a dia do trabalho, das duas uma, ou estamos todos em call centers isolados, estamos todos a falar o dia todo para o nosso assistente de trabalho, não é? A dizer eu quero fazer isto, a seguir vais fazer isto, a seguir faz um query a esta base de dados e portanto vamos estar constantemente a falar, mas não sei qual é a tua noção, qual será o próximo interface do futuro que se possa tornar massivo? Vai ser a voz, por exemplo? Vai ser o pensamento? Já vamos dar um salto direto para esse... A minha visão quanto a isso é que eu acho que nós não vamos ter uma interface, vamos ter vários. Mediante o contexto em que nós precisamos do interface. Eu costumo, desculpem do termo que é mesmo assim, vender acessibilidade de uma forma, eu não gosto de o vender, mas é assim mesmo. De uma forma que é tão simples quanto isto. Nós, em determinadas situações do nosso cotidiano, estamos limitados nas nossas capacidades. Por exemplo, nós quando estamos a conduzir, a nossa concentração da nossa visão é na estrada. Todos os interfaces que nós deveríamos ter nesse momento, de tudo que é o nosso infotainment, devia ser exatamente igual ao interface de um cego, em que nós não precisávamos de olhar para lado nenhum e nós conseguíamos interagir com o carro sem precisarmos de tirar a nossa vista daquilo que é a nossa concentração, não é? Já existe o contrário, que é quando nós estamos numa reunião, em que nós podemos estar a olhar para todo lado, mas precisamos de ter o áudio bem focado, digamos assim, na reunião, porque precisamos ter a concentração toda no áudio, quer na questão da audição, quer na questão da dicção. Portanto, dizer que vamos ter uma interface única, eu penso que eu não diria isso, eu diria que nós vamos ter interfaces contextuais que vamos ter capacidade de adaptar as interfaces àquilo que é a nossa situação e ao que é melhor em cada situação. E há uma coisa que é importante, é que essas interfaces têm que ser tão fáceis que nós não podemos, e isto faz parte dos princípios de acessibilidade, de usabilidade, peço desculpa, tem que ser tão fáceis que nós não precisamos de treino para as usar. Portanto, enquanto um cego precisa de não sei quantos dias de treino para conseguir utilizar uma interface áudio, nós não podemos ter esse tipo de interface. Temos que conseguir convergir para interfaces que sejam de tal maneira intuitivas e fáceis de utilizar que nós consigamos fazer a passagem entre as nossas várias interfaces, o switch entre as várias interfaces de uma forma muito simples, praticamente imperceptível, não é? Tem que ser pervasivo e as interfaces têm que ser pervasivas. Portanto, esta é um bocadinho a minha visão de nós conseguirmos conciliar o contexto com os vários tipos de interfaces. Eu até acrescento, antes de passar aqui ao Vítor, até acrescento que a inteligência artificial nisso tem sido, se calhar, um grande driver por causa desse ponto do contexto, porque de vez em quando não é só eu ter começado a ver um filme num sítio e depois, ao mudar de televisão, aquilo continuar e ele fez contexto, não é nada inteligente, mas ser capaz de se adaptar ao contexto, por exemplo, de eu estar parado com o carro estacionado
estacionado ou com o carro em andamento, ele ser inteligente o suficiente para entender que neste contexto, na situação onde eu estou, se calhar não vou ser interrompido, se calhar eu estou a fazer uma ultrapassagem, não é o momento para eu te dar esta notificação pouco importante, porque acho que esse tipo de inteligência ainda não está lá, e acho que é um bocado como estavas a dizer, que é o que vai salvar vidas, se calhar no contexto da condução, porque o teu foco está aí. Mas força, Vítor, e o que é que tu achas então também destes pontos? Olá, bom, eu acho muitas coisas, acho que há um enorme potencial de ligação da inteligência artificial à parte da HCI, de Human Computer Interface, e acho que esta ligação pode ser também dividida em alguns aspectos completamente diferentes. De facto, uma das coisas é o que muitas vezes é designado por interfaces inteligentes, e já agora o MIT tem um laboratório muito conhecido, portanto, que se chama exatamente isto, interfaces inteligentes, e estas interfaces inteligentes até são um bocado paradoxais, porque se por um lado podemos utilizar machine learning para, no fundo, adaptar a interface a um determinado tipo de pessoas, isso faz algum sentido, não é? Por exemplo, se temos um indivíduo que é invisual ou cego, portanto, a ideia é a interface readaptar-se para essa pessoa, mas por outro lado, estas estratégias de machine learning que se baseiam na globalidade das pessoas, depois não têm em consideração o indivíduo X. E o indivíduo X é um caso especial. Portanto, isto significa que, sob o ponto de vista de interfaces inteligentes, precisamos de várias aproximações distintas. E já agora também há contextos distintos. Há um que eu gosto muito, que é o contexto da educação. E falando aqui de uma amiga comum, que é a Sofia Balula Dias, e o Leontes, também um amigo comum, por exemplo, tem um trabalho muito importante de interfaces de learning que se adaptam ao aprendente. E portanto, um aspecto que eu acho extraordinário de ligação, eu acho que é um campo ainda muito inexplorado, é este, precisamente das interfaces inteligentes. Depois, um outro campo, e vou só dizer, mas vou também ser muito breve, porque estou mesmo muito curioso a ouvir a opinião do Hugo, é a designada computação afetiva, affective computing. E o que é que isto é? O affective computing é uma área que também, neste momento, em Portugal, tem um misto de pessoas, precisamente da área da HCI e de inteligência artificial, e a ideia é fazer com que a máquina tenha empatia. Portanto, empatia, explicando aqui muito rapidamente o que é empatia, não tem a ver com simpatia. Empatia é eu conseguir me colocar nos pés do outro. Isto que é empatizar com alguém. Bom, então, empatia, a computação afetiva visa simular nas interfaces comportamentos emocionais. Porquê? Bom, porque isso é muito relevante. Eu, na época, estava a falar de aprendizagem e eu, se não empatizar com o professor, aprendo pior. Mas, se calhar, se for ao médico, se o médico for um bruto, eu também, se calhar, estou pior. Até sou capaz de ficar mais doente, não é? Em vez de melhorar. E eu diria que esta área do affective computing também gostava muito que também se pronunciasse sobre como é que ele vê isto. Finalmente, uma terceira área que mistura isto tudo, mistura, mas por outro lado também tem uma certa singularidade, que é a questão da colaboração inteligente. E porquê é que eu digo que mistura isto tudo? Porque, na verdade, também temos aqui a necessidade de ter interfaces inteligentes, também temos a necessidade de haver empatia, mas, por outro lado, estamos a caminhar para um futuro em que temos máquinas a colaborar com homens. E como é que esta convivência, eu agora vou dizer aqui um palavrão, quase sociotecnológica, portanto, é que há máquinas que trabalham na mesma empresa, quase que, não sei se bebem uns copos, mas pelo menos metaforicamente, uns com os outros, como é que elas interagem? E portanto, eu gostava mesmo muito de ouvir aqui o nosso convidado especial a comentar isto.
Se calhar vamos começando então avançando a nossa conversa primeiro para a computação afetiva e depois desbravamos então o tema também da colaboração inteligente. Se calhar fazemos um de cada vez, o que é que parece? Parece bem, eu se calhar ainda recuava um bocadinho mais, desculpa pois, à vontade. Que era a parte que eu acho que o Vítor ficou um ponto importante, que é a questão da personalização. Todos nós somos diferentes. E tudo bem que nós possamos ter padrões, não é? Mas depois temos a adaptação a cada pessoa e a capacidade da interface se adaptar a cada qual. E eu vou um bocadinho mais à frente, que é a cada qual em cada momento, não é? E daqui fazia a ponte para a questão da computação afetiva, porque há um projeto que é muito engraçado. Não sei se vocês conhecem, o Happy Maps. Vale a pena ver os Happy Maps. Isto tem a ver um bocadinho com a parte da navegação para pessoas cegas. E o Happy Maps é qualquer coisa como os mapas ou as rotas que nos fazem felizes, não é? Nós um dia de manhã estamos naquele dia que não me apetece trabalhar, não quero trabalhar. Então o que o meu GPS me sugere é ir pelo meio do campo, a ouvir os passarinhos, a relaxar um bocado para eu chegar ao trabalho mais calmo. Mas se é um dia em que eu estou relaxado, então eu posso me fazer ao trânsito e posso aguentar uns bons minutos no trânsito, porque vou chegar, uma vez que estou calmo, vou chegar ao meu trabalho, digamos assim, nos meus níveis emocionais normais. E isto, logicamente, que, mais uma vez, e eu penso que aqui é a riqueza do contexto que nós vamos ter, a riqueza do contexto também com a dimensão de tempo, ou seja, naquele momento, qual é que é, como é que eu me sinto, não é? E a capacidade com que eu me sinto de nós termos devices, e aqui já entramos noutro campo, que é dispositivos, para nos darem essa parte do sentimento e do nosso estado de espírito. Não sei se vocês viram, provavelmente também conhecem o novo dispositivo da Amazon, a nova banda da Amazon, a Amazon Halo, em que uma das características da banda é efetivamente não por indicadores fisiológicos, mas sim pela voz, de perceber qual é que é o meu estado emocional, não é? E daí é mais aquela questão do contexto que pode entrar para o tipo de interface que eu posso ter. E eu acho que, logicamente, que tudo isto faz parte da personalização das interfaces. Uhum. E complementando, eu acho que, mais uma vez, complementando aquela questão que do Rui, não há uma interface, não. Vai haver uma interface em cada momento, adaptada a cada qual, adaptada àquilo com que eu me sinto. Portanto, todos estes fatores, e acho que aqui, logicamente, que a inteligência, que o AI vai ter um papel fundamental em conseguir, e a capacidade da máquina vai ter um papel fundamental em conseguir processar tudo isto em tempo real para nos entregar aquilo que nós provavelmente vamos querer, não é? E também vai ter aqui uma capacidade que aí já entramos noutro aspecto, que são as questões éticas, que é a questão de até que ponto é que a máquina vai ter capacidade de nos influenciar com a interface que nos está a entregar, com o tipo de soluções que nos está a entregar, com as opções que nos está a entregar naquele momento, não é? Isso é um tema que até está bastante presente hoje em dia, principalmente por causa do social media e todo o abuso de vez em quando por algumas partes desse poder, como estás a dizer, a descrever bastante bem. Eu até acrescentava também um ponto que eu gostei, por acaso não conhecia o Happy Maps, por acaso agora fiquei curioso, vou ter que experimentar. Mas esta questão da personalização, para mim, também tem e tu tocaste nesse ponto bastante bem, o que é... nós, hoje em dia, estamos muito... A componente emocional e a influência que isso tem, como humanos, estamos muito bem treinados para
fazer exatamente essa leitura. Eu ler que a pessoa está triste e por causa disso há certos tópicos que eu se calhar não vou falar. E nós fazemos isto consciente ou inconsciente, até porque ficamos desconfortáveis em abordar o tópico, né? Quer dizer, não vou agora, esta não é a altura para eu pegar. É aquela coisa que todos dizemos, né? Este não é o momento certo. De vez em quando não é o momento certo para mim, mas também pode não ser o momento certo para a outra pessoa. E as máquinas são completamente insensíveis, não é? Nesse aspecto, por isso tem um componente. Mas há um ponto aí que depois vou passar a falar ao Rui, mas vou deixar aqui no ar, que é, e se calhar por causa do meu background também de computação gráfica, é o Uncanny Valley Effect, não é? Aquela sensação de que ao tornarmos as máquinas emotivas, será que nós não nos vamos afastar mais do que nos vamos aproximar da máquina? Porque a máquina vai começar a ter respostas demasiado human-like, e não sei até que ponto é que nós não vamos, se isso não for mesmo muito bem tailored, muito bem adaptado, é que eu estar a falar com a máquina, mas estar a sentir que não é bem um humano, mas também não é uma máquina, se não nos vai de um momento para o outro criar aquele efeito Uncanny Valley da rejeição pela sobrevivência humana que nós temos de, ok, isto parece-me um humano, mas não é, por isso eu estou aqui muito desconfortável em estar na presença deste robô, desta computação gráfica, deste avatar que está aqui à minha frente. Mas não sei, Rui, como é que tu vês esta evolução e que pontos é que queres trazer também então? Por acaso estava a pensar há pouco o Vítor e depois também o Hugo, mas penso que foi o Vítor nisso, e obviamente nós hoje em dia já temos aqui muitos agentes e muitas máquinas com as quais temos colaborar, mas é interessante às vezes pensar porque é que nós saltamos imediatamente para colaborar com uma máquina e não usar a máquina como uma ferramenta, ou seja, há aqui uma fronteira entre a partir do momento em que nós dizemos isto é uma ferramenta para mim, tal como eu uso a máquina de café, tal como eu uso o meu computador, e quando é que nós damos o salto para eu colaboro com esta máquina, portanto já lhe estamos a atribuir algum tipo de inteligência adicional. E estava apenas a refletir nisso. Também apontei aqui a questão do IP Maps, espetáculo. Era mesmo isso. Não, eu ia-te perguntar, e não tomar muito tempo, assim, nestas temáticas da computação humana e da interação homem-máquina, e fazemos esta pergunta muitas vezes a convidados, quais são os desafios e os temas difíceis e os temas desafiadores que tu antevês para estes próximos anos? Quais são os temas quentes desta área que vês que vão ter desenvolvimentos? E onde é que estejam a trabalhar, não é? Principalmente. Eu confesso, também estou curioso. Eu acho que há um tema que acima de tudo é importante, e é a parte da colaboração, não é? Entre homens e máquinas, e agora voltando à questão do Vítor, e que também fizeste esta relação da colaboração entre homens e máquinas, e porquê a colaboração e não simplesmente nós estarmos a servir-nos das máquinas, porque cada vez mais, e eu estava-me a lembrar de uma situação em que nós pensávamos que a tecnologia, e isto recuando uns anos, que a tecnologia servia como ponte para ligar pessoas, independentemente das suas características físicas, das suas capacidades cognitivas. A tecnologia simplesmente fazia, digamos assim, quase como uma barreira a essas limitações ou superpoderes de cada pessoa, e trazia aquilo com que as pessoas podiam contribuir para plataformas de trabalho em que cada um podia contribuir com o seu melhor. Eu acho que neste momento nós podemos dizer que, além das pessoas poderem contribuir com o seu melhor, nós também podemos pôr as máquinas no meio disto tudo. Ou seja, e eu acredito que o nosso desafio é colocarmos também as máquinas a serem uma workforce neste mercado global. E nós temos que deixar de ver tudo isto como uma plataforma global de trabalho, completamente distribuída, em que nós não vamos ter todas as pessoas a contribuir e também máquinas a contribuir, em que máquinas vão ter elevadas capacidades de computacionais, de processar a informação, de fazer trabalho de rotina, mas também vamos precisar de trabalho de pessoas lá dentro, mas trabalho muito especializado, em que as pessoas vão ter que ser muito especializadas e vão ter que ter capacidades muito especializadas.
e usar, e há aqui algumas coisas em que nós estamos a trabalhar e que eu acho que são pertinentes. Nomeadamente, quais é que são as capacidades cognitivas de cada um, em que eu posso atribuir àquela pessoa aquela tarefa porque ela tem uma capacidade espetacular para fazer aquilo, ou então a outra pessoa porque tem uma capacidade cognitiva para fazer isto. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, dos autistas, não é? Uhum. Os autistas têm capacidades cognitivas fora de série a fazer determinados processos. E, logicamente, há um fator que os impede, digamos assim, o seu isolamento social e as questões de interação com outras pessoas impedem-nos muitas das vezes impedem-nos de contribuir com as suas capacidades cognitivas para gerar trabalho. Portanto, eu acho que aqui a tecnologia pode efetivamente quebrar estas barreiras, e eu vejo sempre a tecnologia como algo para quebrar barreiras e não para criar barreiras, não é? Excelente. E a tecnologia pode ser algo para quebrar estas barreiras e criar este, digamos assim, mercado global, se lhe quiserem chamar, ou plataforma global. Isto muito porque nós estamos a mudar a forma como trabalhamos, a forma como nós produzimos trabalho, e cada vez mais plataformas como plataformas de crowdsourcing que são cada vez mais utilizadas, não só nas microtasks, mas também em macrotasks. Portanto, muito do nosso trabalho também se tem orientado muito para aí, para a qualidade do trabalho e de que forma é que nós conseguimos otimizar a qualidade do trabalho e que mecanismos é que nós podemos desenvolver e podemos embeber na tecnologia para trabalhar nessa otimização. É um excelente ponto. E o autismo, ainda há pouco tempo estava a ver uma reportagem de 60 minutos, já não sei há quanto tempo é que foi, mas foi recente. E estava exatamente a ver, o que por acaso já sabia que a Microsoft fazia, mas ver muitas outras empresas que estão a contratar exatamente autistas para tarefas onde o ser humano não autista não está claramente talhado para aquilo, ou porque perde a concentração, não consegue manter o foco durante tanto tempo, e que são pessoas que conseguem fazer isso e executá-las melhores, até se calhar ao nível até quase de máquinas, não é? Quer dizer, nós estamos a construir máquinas porque não temos a capacidade de manter foco durante tanto tempo, e tens ali uma pessoa que consegue fazer aquilo de uma forma incrível, e pode ser um grande exemplo para treinar. Estávamos a falar dos datasets e da classificação de datasets e coisas com atenção ao detalhe. Eu lembro-me de ver na reportagem que um autista conseguia reduzir na validação de preços de catálogo e de promoções e tudo, conseguia encontrar os detalhes todos com uma taxa de acerto monumental, a poupar milhões de dólares às empresas que estavam a contratar esse serviço. Por isso é um excelente exemplo de um superpoder que algumas pessoas têm. E eu estava também, tu fizeste-me lembrar uma coisa, Hugo, que era, eu já não me lembro onde é que eu li, mas era um quote do Demis Hassabis, do CEO da DeepMind, que estava a dizer que via os computadores como o superpoder, não é, dos seres humanos, não é? A nossa maneira de ter um superpoder, nós construímos esse superpoder, chama-se um computador, e ele via a realização desse superpoder na inteligência artificial. E agora, o ponto que o Rui colocou, eu só queria acrescentar que concordo, que nós olhamos muito para os computadores como ferramentas, e o nosso superpoder é o martelo do Thor, não é? É uma coisa que está lá, não tem vida, eu uso-a, eu não colaboro com ela, e vocês estão a fazer um trabalho muito interessante que eu estou bastante interessado em ouvir até mais, que é exatamente essa forma colaborativa com que as pessoas trabalham no crowdsourcing, que é muito, se calhar, de vez em quando até inspirada em questões muito faladas agora muito recentemente, como gamifications e tudo, como é que vamos manter estas pessoas motivadas. As máquinas já têm que... Há de haver paralelos interessantes, mas não serão os mesmos, não é? Porque a máquina não tem incentivo financeiro. Há muitas plataformas de crowdsourcing que têm um incentivo financeiro. A máquina, se calhar, a gamification para ela é uma heurística, não é? Que tem que ser encontrada. Para nós, temos outros
um top, não é? E estar no número 1 já se calhar já é o suficiente para eu trabalhar mais umas horas, não é? É curioso como é que vocês estão a traçar esses paralelos, como é que tu vês estes paralelos a existir, que sinergias é que conseguimos aprender do crowdsourcing hoje, do Human Computer Interaction nessas plataformas e alimentar se calhar até outras formas de máquinas colaborarem e de pessoas colaborarem com máquinas, sendo que o jogo não é igual, não é? Estamos a jogar jogos diferentes, temos recompensas diferentes, não é? Marcos, se me permites, eu pegava um bocadinho no princípio quase da tua okay, quote, que é a questão dos superpoderes, não é? E das máquinas serem o superpoder das pessoas. E é preciso, mas é saber qual é que é o superpoder que nós temos que amplificar. Não é? Exatamente, certo. E acho que as máquinas podem ser isso, ou seja, podem claramente que amplificar quando eu digo que elas têm que quebrar barreiras, e no caso dos autistas, têm que quebrar a barreira da socialização, ou seja, de lhes permitir socializar com outras pessoas. E isso, basicamente, é um ativador do seu superpoder que ela já tem naturalmente. E um dos tópicos que também são interessantes a este nível e que a comunidade científica tem avançado é a questão dos augmented humans, não é? Ou seja, dos humanos aumentados por tecnologia e essa tecnologia, digamos assim, eu diria que ela deverá quebrar essas barreiras de forma a permitir que as pessoas possam interagir. As questões que colocavas relativamente à crowd são muito interessantes, mas nós estamos a olhar para elas muito do lado das pessoas e ainda não tanto do lado das máquinas. Portanto, nós estamos claramente a olhar para as pessoas, não só, e há aqui várias perspectivas. Como tu estavas a dizer, há a questão da gamification, da socialização e também do poder de socializar e de dentro do meu grupo, dentro das minhas pessoas, eu ser o primeiro, não é? Isso também é uma relação do gamification e da socialização, claro. não é? Mas, por outro lado, também há aqui uma coisa que é importante, que é a questão da personalização. Não é? E a personalização pode também ser uma barreira, digamos, em certas alturas, para eu fazer uma barreira ou um acelerador, digamos assim, para eu poder produzir mais. Portanto, se eu tiver algo que me facilita, só essa facilitação, logicamente, que me ajuda a motivar-me mais para o fazer. Portanto, nós estamos a olhar para isto não só por essas abordagens mais, eu não chamaria tradicionais, mas mais da gamification, da socialização, mas também pela vertente da personalização e como é que nós e depois também da seleção. Portanto, personalização, seleção e a seleção muito aí pela ferir capacidades cognitivas e por essa classificação que depois também entrará na personalização, para depois nós podermos também ativar mecanismos de gamification, no caso deles serem realmente efetivos. Isto porque também há sempre o efeito, e eu acho que ainda discuti isto com a doutoranda minha, há sempre aquele efeito de nós estarmos a sobrecarregar de tal maneira tudo isto com digamos assim, com funcionalidades e com formas de nós tentarmos motivar as pessoas, que a sobrecarga, este overload que nós estamos a fazer sobre o sistema, simplesmente as vai desmotivar, porque é assim, porque é que isto me está aqui sempre a chatear para eu fazer isto, não é? Porque é que eu estou aqui com tantos pontos, e é assim, e depois destes pontos ainda vem mais pontos, e depois destes badges ainda vem mais badges, mas isto não me vai levar a lado nenhum, porque depois no final eu vou ficar sempre aqui num ciclo vicioso, não é? E há sempre esse momento de ruptura. Portanto, é preciso também depois e portanto depois também as questões emocionais também são importantes. Portanto, eu acho que há aqui vários fatores a ter em conta e é preciso também percebermos uma coisa, que há há ciclos e nós temos que perceber que tudo tem um princípio, um meio e um fim. E temos que perceber quando é que é o fim, quando é que nós temos que terminar para passarmos para outra coisa, para outro desafio diferente.
E esse também pode ser um aspecto crucial para tudo isto, é qual é que é o fim e quando é que entramos na parte da saturação, e aí claramente depois as questões emocionais também têm um papel crucial. Sem dúvida. Vítor, e do teu lado, como é que estás a ver também estes pontos? Estou a ver isto com muito interesse, mas eu também, já que para não ser só o Hugo a voltar ao passado, eu também vou voltar ao passado. Não sei se é passado ser presente, falar aqui um pouco da teoria de multi-agentes e dos aspectos que vêm dos anos 80, portanto, até das características dadas a um agente de software pelo Aldrich e pelo Jennings, nos anos 80, 86 para ser mais exato, sobre a sociabilidade. Bom, e na altura o que esta teoria de multi-agentes, no fundo, é a teoria que suporta uma grande parte da inteligência artificial distribuída, pelo menos no passado. Portanto, o que estava, uma das características, das 5 características que o Aldrich e o Jennings davam ao agente era precisamente a questão da sociabilidade. Sendo que essa sociabilidade era algo muito complexo, e já agora esta área dos multi-agentes é considerada uma área muito complexa, precisamente pela necessidade de estabelecer dinamicamente planos colaborativos entre os agentes. Yeah. E já agora, e por que não, porque é também a palavra de hoje, interfaces entre os agentes. E eu diria que hoje em dia continuamos, os avanços feitos nesta área são alguns, é verdade, mas também continua a ser uma área também que precisa de muito desenvolvimento, esta parte. E já agora, também ligando esta área dos multi-agentes à parte de colaboração, porque na verdade o que está por trás da teoria dos multi-agentes é o estabelecimento de planos de cooperação. Eu gostava, e já agora também ligando ao Augmented Intelligence, é preciso também aqui dizer, pelo menos na minha perspectiva, o Augmented Intelligence é uma visão completamente distinta da inteligência artificial, não é? Que não tenho a certeza se a visão... eu gosto da visão, portanto, de uma IA ao serviço do homem, não é? Em vez de uma IA, enfim, que desafia e que pode até substituir o homem em algumas coisas, não é? Portanto, são duas visões diferentes. Sim. Mas, portanto, numa lógica precisamente de aumento inteligente, portanto, desta visão de IA complementar, de estender a capacidade do homem, onde é que entra este desafio de colaboração, de planos conjuntos, de interação, ou não há este tipo de desafio? E ficamos só numa base, vá lá, muito light. Não sei, eu pessoalmente, e principalmente tu tocaste no ponto das interfaces, eu acho bastante interessante. Até o próprio Rui estava a falar do grande desafio da Neuralink, não é? E que nem sequer é como é que nós conseguimos pôr a interface a funcionar entre homem e máquina, para lá das interfaces tradicionais que estávamos a falar no início, do rato e do teclado e se calhar da voz, não é? E é curioso que na colaboração este é um ponto, um dos grandes pontos a desbravar, que se calhar quando pomos isto tudo a colaborar, o jogo é diferente e a língua é diferente. Não sei, o que é que tu achas? Achas que nós estamos a falar as mesmas línguas que as máquinas já, interfaces já estão num nível em que a velocidade, o jogo é o mesmo, ou ainda estamos a jogar jogos diferentes? Se calhar pegando no que o Vítor está a dizer. Marco, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, só para dizer, por exemplo, uma dificuldade é que quando eu quero fazer um plano de colaborar com alguém, com outro, eu tenho que pensar sobre o outro, que muitas vezes é designado por raciocínio social, não é? Portanto, eu penso acerca do outro. Por exemplo, se eu quiser ir beber um copo com alguém, eu estou aqui para falar dos copos, não é? Portanto, provavelmente posso pensar, as máquinas já estavam a beber copos também, ele tem dinheiro, ele tem dinheiro para pagar-me um copo, bom, eu tenho carro e consigo levá-lo a um sítio não confinado. Portanto, eu faço um plano, por muito básico que seja, eu consigo estabelecer, mas isto significa pensar acerca do outro, que me leva para uma inteligência artificial com capacidade cognitiva, não é? Portanto, estamos a falar sempre de coisas bastante complexas, não é? Portanto, esta parte de colaboração humano-máquina pode ser mesmo muito complexa, não é? A menos que seja como o Rui estava a dizer, não? A menos que eu seja, eu se quiser colaborar com a minha batedeira,
de ovos, eu não preciso que a batateira seja muito inteligente, porque sou eu que eu utilizo, não é? O problema é se a batateira também quer colaborar comigo, não é? Sim, eu acho que acima de tudo tem que haver e concordo plenamente com a questão que vocês estão a dizer da questão das interfaces. É assim, nós temos que começar por algo simples, não é? E não podemos estar à espera que as máquinas logo no princípio possa haver essa colaboração tão, digamos assim, intrínseca e essa... eu diria que a colaboração parte, por um lado, pelas questões de coordenação, por outro lado, pela execução de atividades que possam ser feitas por cada uma das partes. Portanto, essa parte da coordenação vai ter que ser assumida. E a orquestração de tarefas e a forma como nós conseguimos orquestrar as tarefas e distribuir essas tarefas, logicamente que é um desafio, ou seja, que tarefa é que deve ser feita por uma máquina e que tarefa é que deve ser feita por uma pessoa, não é? E logicamente que toda esta orquestração do trabalho, todo este workflow e todos estes pontos, o que é que tem que ser feito por um e o que é que tem que ser feito por outro, são questões que são válidas e que eu diria que muitos de nós hoje em dia nos perguntamos o que é que tem que ser feito pelas máquinas, o que é que pode ser feito pelas máquinas, que não pode ser feito pelos humanos, e o que é que só pode ser feito pelos humanos e que não deve ser feito, e que não pode ser feito pelas máquinas. Apesar de haver coisas que hoje em dia começam a ser delegadas nas máquinas e que eticamente nós consideramos que não deveriam ser delegadas nas máquinas. Portanto, esta orquestração de trabalho e esta coordenação de trabalho em todo este ambiente colaborativo é algo que, sem sombra de dúvidas, tem que ser pensada, tem que ser articulada e nestes ecossistemas que estão a emergir de trabalho, digamos assim, híbrido, logicamente que são um tópico muito interessante para se discutir. Sem dúvida. E nós já cobrimos imensos tópicos, desde a computação afetiva, a personalização, até mesmo aos superpoderes que nós conseguimos tirar daqui na raça humana. Augmented Humans foi fantástico, mas acho que se calhar, sem dúvida que temos que voltar se calhar a alguns destes tópicos em mais episódios, mas íamos ficar se calhar agora por aqui e passarmos para a nossa rubrica. Ora, bem-vindos então à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte então do final de cada um dos nossos episódios, onde normalmente trazemos 3 notícias que sentimos que foram relevantes e que nos chamaram a atenção de alguma forma, comentamos as notícias e depois vocês podem sempre encontrar os links para lerem na íntegra essas notícias. Hoje, como temos um convidado, vocês têm um bónus, em vez de ser 3 notícias, temos 4 notícias, por isso, Hugo, como nosso convidado, damos, como é evidente, as honras da casa. Que notícia trouxeste tu para nós no AI News de hoje? Obrigado, Marco. A notícia que eu trago é a notícia, digamos assim, da formalização do desenvolvimento de armas baseadas em AI e de um painel que é liderado pelo Eric Schmidt, que former boss da Google, a dizer que realmente o desenvolvimento deste tipo de armamento é um imperativo e é um imperativo moral. É uma notícia que passa, digamos assim, aquilo que nós que se discutia muito e que se tem vindo a discutir muito em termos do desenvolvimento das armas do AI entrar para a indústria do armamento e do desenvolvimento de armas com AI, que logicamente que vem aqui trazer cada vez mais as questões éticas e eu relembrava também um pouco mais atrás coisas como o Sentient, que são notícias mais antigas, não das armas, mas do AI
tomar decisões em termos estratégicos, em termos militares estratégicos. Portanto, aqui já estamos a falar de uma decisão, já estamos a falar de um painel, e esta notícia chama-me a atenção por causa de já ser um painel mais em termos de governo, que já começamos a chegar ao ponto de tomar decisões sobre o desenvolvimento deste tipo de armas e deste tipo de utilização do AI, e logicamente que as questões éticas são cada vez mais um imperativo, e a formação nas questões éticas para o AI começam a ser também cruciais em tudo isto. Sem dúvida, uma discussão que por acaso, curiosamente, no painel que eu estava membro a semana passada no Building the Future, foi um dos tópicos que o público até que comentou, e eu achei curioso de trazer essa notícia. É um tópico que espero que esteja a começar a aparecer mais vezes, e se calhar até vamos ter que o abordar aqui no podcast. Muito obrigado, Hugo, pela partilha. Rui, do teu lado, que notícia trouxeste tu para nós hoje? Olha, eu vou trazer uma pequena nota, mais uma vez, é um trabalho, não uma notícia, mas achei muito interessante, e lembro-me daqui a algum tempo o Ian LeCun, que é um dos pais do Deep Learning, não é? E está no Facebook, e ele dizer que provavelmente uma das grandes soluções ou próximos passos para o Deep Learning, para todos os problemas que hoje em dia nós encontramos com a tecnologia, era a questão do Self-Supervised Learning, e principalmente muito associado a vídeos. E realmente nós hoje em dia, aliás, mesmo nas nossas conversas, falamos muito em datasets e muito em imagens, mas imaginem agora quando o vídeo passar a ser o mainstream para treinar AI, para treinar Deep Learning, portanto a quantidade de datasets que nós hoje em dia temos. E este achei interessante, que é um trabalho que basicamente o que faz é, com base num conjunto de vídeos que não estão labeled, portanto são vídeos normalíssimos de um jogo do Atari ou de um jogo de ténis, e assumindo que só temos um agente nesse vídeo, então este modelo consegue aprender duas coisas de forma completamente autónoma, sem labels. Quais são as ações que esse agente está a fazer? Por exemplo, no caso do Atari, está-se a mover para a esquerda, para a direita, e consegue prever automaticamente o próximo frame. O que é que isso permite? Permite depois jogar um jogo que esse modelo acabou de construir. Portanto, o modelo aprende as sequências, aprende a prever o próximo frame, e então depois a seguir podemos jogar um jogo. E este é um trabalho muito interessante, principalmente nesta vertente, porque é um sistema que aprende com o vídeo de forma completamente autónoma. Não apenas a prever o frame, mas quais são as ações do agente que está a participar no vídeo. Eu estou a ver isso até como um groundbreaker para compressão de vídeo, não é? Porque se eu conseguir prever isso muitos frames à frente, isto é uma compressão. Tenho ideia que já há vários trabalhos também na área da compressão de vídeo, precisamente com AI. Até no caso das videoconferências. Sim, exatamente. Espetacular. Olha, muito fixe. Estou curioso de ver mais sobre isso. Vítor, do teu lado, que notícia trazeste tu para nós hoje? Olha, eu trago aqui uma notícia que eu acho um bocado singular, que é IA prevê o futuro. E ele não é diferente do que vivemos em 2020. O que não é bom, porque estamos todos desejosos que o futuro seja muito diferente de... Chama-se o forecast persistente. Exatamente. Bom, mas enfim, vale o que vale. Mas o que é interessante aqui é que uma investigadora chamada Janelle Shane utilizou o GPT-3, e já aqui fizemos um podcast só dedicado ao GPT-3, para prever o futuro. Então obteve coisas como estas que eu vou aqui dizer. Ursos saltadores são mortalmente atingidos por estilingues de caçadores russos. Mistério do deserto. O que seria essa pedra que se parece com um bilhete aéreo? Misteriosa origem dos sapos monstros no fundo do mar é clarificada. Portanto, por aí fora. E na verdade, isto leva-nos um bocadinho... é interessante. Eu acho que esta notícia é um bocado out of the box. Mas o que eu acho que eu gostava aqui de sublinhar relativamente a esta notícia é também precisamente as limitações do machine learning em termos de forecasting.
Porque, na verdade, quer queiramos, quer não, o que nós fazemos é uma previsão na continuidade, na normalidade. Portanto, é isto. E neste caso, em relação ao GPT-3, o que se faz é uma recombinação daquilo que existe. Uhum. E, portanto, isso quase que me faz lembrar aqueles métodos de criatividade do Michalko e do Osborne, não é? De mistura aleatória das coisas, portanto, os chamados randomizers, não é? E de facto, eu vou dizer aqui uma coisa que é mais valia estar calado, mas vou dizer que prever o imprevisível, não é? É de facto muito complicado, nem mesmo com a inteligência artificial, portanto, isso se calhar está aqui numa limitação. Mas fica o interesse, recomendo que vejam as previsões, eu mesmo vou rir um bocado. Uma notícia bastante desafiadora, Vítor, muito obrigado. Sim, senhor. E a remeter também para o nosso episódio do GPT-3, que também por cá tivemos a falar exatamente deste tipo de potencialidade ou não, ou abuso possível desta tecnologia. Muito, muito bom. Eu trago-vos uma notícia bastante recente, que na realidade não é assim tão recente quanto isso, porque a patente em si foi registada, o início do processo de registro desta patente foi em 2017, mas agora veio a público esta patente que a Microsoft lança de chatbots que permitem a criação de chatbots para pessoas que já morreram. A notícia é bastante interessante, explica bastante bem o que é que os impactos e até mesmo a questão ética por trás disto. Acho que é uma discussão importante. Até no artigo até se diz, e o próprio Tim O'Brien refere isto como sendo disturbing, não é? Perturbador o facto de conseguirmos fazer isto. Hoje em dia, se pensarem bem, isso para os nossos ouvintes que estão já habituados a estas andâncias de treinos de chatbots e tudo, o que ele está a fazer data mining puro em cima de fontes de dados como imagens, social media, as mensagens que a pessoa possa ter trocado, alguns dados de voz, interações que a pessoa tem. Olha, se calhar nós aqui vamos ter pelo menos algum feedback para conversas sobre AI deste chatbot quando um dia nós morrermos, porque na realidade pelo menos aqui está muito do que nós pensamos e do que nós achamos sobre a inteligência artificial. E daria pelo menos, não precisávamos de morrer, se calhar agora já temos dataset suficiente para treinar este modelo enquanto nós vivos, para gravarem os próximos 2 episódios por nós, por este chatbot. Mas a realidade é, isto não é nada de complexo. A patente o que veio é levantar, e o artigo fala bastante nisto, do que é a questão ética à volta de construir a vida eterna, vamos dizer assim, uma forma possível da vida eterna para nós, não da nossa pessoa, do nosso individuais, mas do ponto de vista do que nós somos, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, viverem para lá. Isto depois também pode usar data sources, na realidade, fora do que a pessoa disse, para tentar completar com o mundo atual, e há um ponto interessante que depois já veio neste artigo da CNN, é que efetivamente a Microsoft ou pelo menos o Tim O'Brien publica que não temos intenção nenhuma de criar nada efetivo com isto, e que é um tema para ser discutido. Eu acho que acima de tudo é interessante estarmos a fazer esta discussão. Um artigo recente e interessante de chatbots usados de uma forma um bocadinho diferente, fica aí para vocês também poderem ver. É muito, muito interessante. Estava-me a lembrar, acho que é um museu na Flórida dedicado ao Salvador Dalí, não sei se vocês já viram, e foi dos primeiros grandes trabalhos que eu vi, um deles na prática, quase recriaram Salvador Dalí com muito AI, muito deep learning. Portanto, vocês podem ir ao museu e tirar uma foto, tirar uma selfie com o Salvador Dalí, ele fala para vocês, e logo na altura isso colocou várias questões, ou seja, isto é algo que, pelo menos a mim, é algo devemos fazer, possamos fazer, mas acho que é um movimento que vai ser muito difícil de parar, e era aquilo que estavas a dizer, Marco. Nós hoje, com todos estes conteúdos que nós pomos online, em princípio daqui a uns anos nós temos tudo para recriar alguém muito convincente. Eu por acaso li uma notícia na altura, ainda relacionado com o Salvador Dalí, acho que já houve um ator, eu não me lembro bem do nome,
que especificou mesmo que após a sua morte não dava permissão a qualquer tipo de recriação da imagem dele depois de morrer. Tenho ideia, não sei agora qual foi o caso, mas é um problema que se vai por muito, cada vez mais, realmente. Eu lembro-me de terem feito já com as vítimas do Holocausto. Houve uma recriação, no fundo, um Q&A, no fundo, criado e filmado com as pessoas a responder a todas. Só que não era bem inteligente do ponto de vista, ele não construía mais nada. Ele tinha toda uma base de dados monumental que foi gravada com as pessoas, porque alguns deles já são de bastante idade, não é? Por isso já não iriam estar connosco. Acho que alguns já faleceram, mas deixaram este landmark, no fundo, para sempre, para as pessoas poderem lhes perguntar a eles o que é que foi, porque daqui a um bocado não temos ninguém que viveu o Holocausto. E eles decidiram construir essa base de dados. Não é bem a mesma coisa que está aqui falado, mas já mostrava, como diziam, já estava a indicar que isto estava aí numa dada direção onde se calhar a inteligência artificial ia completar a última peça, não é? E assim, hoje terminamos então mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros deste sofá virtual já habitual, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui. Obrigado. Até a próxima. É sempre um prazer gravar estes episódios convosco. Um obrigado enorme e muito especial ao nosso convidado, o Hugo Paredes, por ter aceito este convite, por ter partilhado esta perspectiva dele e ter completado a nossa conversa sobre Human Computer Interaction e AI de uma forma espetacular. Muito obrigado por este contributo, Hugo. Muito obrigado, eu. Ora, claro está, um obrigado a todos que estão desse lado a ouvir-nos, é para vocês que nós produzimos este conteúdo, muito obrigado por terem estado em mais um destes nossos episódios. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários, se calhar alguns dos temas que nós hoje já começamos a tocar, estejam à vontade de nos mandar um feedback desse interesse por e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Gostamos imenso de receber o vosso feedback. E ajudam-nos imenso também a continuar a construir o conteúdo que vos interessa, que é isso que nos também interessa a nós. Fiquem atentos para os próximos episódios, como é habitual, dentro de então agora de 2 semanas. Voltamos à nossa cadência habitual. Até lá, muito obrigado a todos por terem estado desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.